Feliz sábado, irmão. Seja muito bem-vindo ao canal Logo Vem, onde um dos nossos únicos objetivos é lembrar você da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, esse vídeo vai sair um pouco do costume, que é os nossos vídeos. Geralmente, nós gravamos vídeos com o intuito de trazer a quem está assistindo uma experiência, de como se fosse um estudo bíblico em conjunto. Assim como foi no vídeo passado, esse vai ser também um vídeo sobre pregação. Mas como já é de costume, vamos começar trazendo as atualidades. Recentemente, dia 10 de setembro de 2025, um jovem conservador chamado Charlie Kirk é assassinado em uma universidade nos Estados Unidos. Ele foi assassinado por alguém que se opunha às ideias dele, ao conservadorismo que ele defendia. Além do assassinato, várias pessoas na internet postaram vídeos ridicularizando a morte dele, ridicularizando a morte de um pai de família também. Essa atitude foi uma atitude de ódio. Desse ódio, a Bíblia também cita, segundo as Escrituras, no livro de 1 João 3,15, a Bíblia nos mostra que aquele que odiar o irmão de coração, ele também o assassinou. Como nos é mostrado esse irmão? Que essa passagem e a trágica morte desse rapaz nos sirva de exemplo das tribulações, das dificuldades que os cristãos passam, passariam e passarão com que a morte desse rapaz nos sirva de exemplo das tribulações, das dificuldades que os cristãos passaram, passam e passarão por colocar, por mostrar, demonstrar seus pensamentos e o Cristo que eles seguem. Como é de costume, o que temos de reflexão para hoje? Muito obrigado, Léo, pelas atualidades aí que você trouxe mais uma vez. E bom, vamos para o nosso momento aqui da pequena reflexão, né? Vamos começar com o texto da Bíblia que diz assim, em Atos 20:24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E a nossa reflexão, ela fala assim, ó. A verdadeira missão não está ligada apenas ao que fazemos para viver, mas ao propósito de Deus para a nossa vida. Ele nos chama para ser testemunhas do seu amor em palavras, atitudes e estilo de vida. Nossa missão não é apenas dentro da igreja, mas em todos os lugares onde estivermos, no trabalho, na escola, na família, entre amigos. Cristo nos envia como embaixadores, representando o céu aqui na terra. Bom, então é isso. Com base nisso, o que o Alec tem para nós aí hoje? Bom, eu vou falar um pouco sobre a história de Pedro e João, quando eles foram para o Sinédrio, que conta bastante sobre espalhar o evangelho, e é uma parte importante também. Resumidamente, essa história começa em Atos 3 e 4, e conta a história que depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos começaram a clamar com mais ousadia, né? Espalhar o evangelho com mais ousadia. E eles estavam indo num templo, Pedro e João, e eles chegaram a curar um homem em nome de Jesus, né? Eles chegaram a curar. E isso incomodou muito os líderes religiosos de lá. E eles foram presos e foram levados para o Sinédrio. Mas lá, no Sinédrio, eles foram proibidos de falar em nome de Jesus, né? Espalhar o evangelho de Jesus. E isso eles responderam. E isso está em Atos 4, 19 e 20. Vamos ler. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E isso tá aí, uma reflexão muito grande para vocês, que vocês não podem se envergonhar de espalhar o evangelho. Vocês têm que falar com todo o clamor que nem eles, mesmo estando presos, mesmo estando proibidos no Sinédrio, eles ainda não abaixaram a cabeça e estão espalhando o evangelho de Jesus. E você tem que espalhar o evangelho sentindo a presença mesmo de Deus perto de você.
E aí eu vou deixar vocês agora com essa incrível história nessa semana e vamos por culto. E hoje, oremos. Meu santo, eterno e bom Deus, Santo Pai, Senhor, muito obrigado por estar poderoso aqui em família, na igreja. Tudo que eu te peço agora, nesse momento, é que o Santo Espírito desça nessa igreja conosco, abençoe essa pregação e servir a tua voz na vida. Se eu te peço, Jesus, amém. Eu queria começar o curso de hoje agradecendo o convite que o Renan me fez. E foi num dia lá em casa que me convidou para pregar 16 de hoje, um dia antes do aniversário. Um belo presente, eu agradeço. E começar pedindo licença aos irmãos, que talvez esse na pregação de hoje. É a minha segunda pregação, ia ser a primeira, de alguns meses, mas eu tive a oportunidade de pregar lá no Tchau no domingo, foi uma bênção. E a gente era, uma coisinha só, mas era aniversário do Belo um dia, e eu pedi uma salvação para ele. Peguei um pouquinho, mas tá bom, né? Pelo menos a salvação tá bom também. E tem mais de um ano que a gente já ministra uns estudos lá em casa, onde eu passo a palavra, e o meu costume de passar a palavra é nesse pequeno grupo nosso. Então eu queria pedir para o Gui vir aqui na frente, ele está aqui no cantinho, tem um microfone separado. Lá no nosso pequeno grupo, eu gosto de pedir para o pessoal abrir a Bíblia e ler comigo. Então sempre que um versículo eu peço para alguém ler, e no final todo mundo lê um pouquinho da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então a gente tem que sim abrir a Bíblia aqui dentro. Pode ser no celular, a gente dá uma olhada nele. E assim ensinamos o Espírito Santo conosco aqui hoje. Então eu sempre vou ficar com o microfone na mão. E quando eu for pedir um versículo, se alguém quiser ler, pode levantar a mão ou ficar de pé, e leva o microfone e você pode ler comigo, tá? Quando o Renan me convidou, acho que foi pouco antes de junho, se eu não me engano, ou no mês de junho, eu não sabia muito bem o que falar na minha igreja, no sábado. A gente prega lá em casa tem bastante tempo, a gente passa estudo, faz estudo de Bruno, mas a igreja é um lugar diferente, muito diferente, e abençoado. Então, quando a gente sobe no púlpito, a gente já percebe que aqui é a casa do Senhor. E eu não sabia o que dizer aqui dentro da minha igreja, o que Deus queria trazer para o meu povo. Eu tive algumas questões particulares para lidar e eu fui conversar com a pastora daí na casa dele, ele separou de uma meia hora, uma hora comigo, conversou comigo, oramos e no final ele falou uma coisa que eu não consigo esquecer. Ele disse assim: isso que você está planejando, isso que você quer, não vem sem o inimigo te atrapalhar. Isso que você está querendo, de alguma maneira, eu te garanto, Deus vai te testar e não vai permitir que o inimigo faça. 3 dias depois eu estava internado com risco de morte súbita, problema no coração. E no meu período que eu tive internado, quando a gente passa desse tipo de coisa, a gente não entende muito. E mais cristão que você seja, você não entende. E na oração, eu conversava com Deus, eu não entendi o que estava acontecendo. Recebi a notícia depois de alguns dias dentro do hospital, desse risco no meu coração. Mas dentro do hospital, eu descobri o que eu queria falar aqui hoje. Sendo bem sincero, eu queria falar 2 coisas, mas não era tempo. Então, se quiser me convidar de novo, eu ficaria feliz. Já mal chega, já pede para voltar, né? Lá no hospital, eu aprendi 2 coisas. Primeiro foi o poder da oração. Inclusive, eu queria agradecer a igreja, porque é muito estranho você conseguir sentir a oração em você. Você sente cada pessoa da igreja orando por você. Inclusive, quando eu voltei, muitos me perguntaram, ela estava orando por mim, e falei: pô, por que você orou por mim? E não era nenhuma palavra bonita, é verdade, com certeza. Graças a Deus, hoje eu não tenho nada no coração da igreja. Amém. Mas outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é mais urgente para a nossa igreja, foi com relação a evangelismo. A gente, como igreja adventista, nós temos a concepção que nós guardamos a Bíblia como um todo. Nós guardamos a palavra de Deus e respeitamos de Gênesis a Apocalipse. Isso é verdade. Isso faz a nossa igreja se sentir um pouco diferente das outras. E não é bom, desde que não suba a cabeça. Mas lá no hospital, eu fiquei 15 dias. E ao longo desses dias, eu tive medo, tive alguns momentos de choro, tive alguns momentos de desespero. E uma coisa que me confortou muito foram os irmãos. Os irmãos aqui orando, mas irmãos de fora, que estavam comigo lá. Eu estava lá com meu pai estava de acompanhante comigo, eu não podia ficar sozinho.
E todo dia passava uma irmãzinha de 70 e poucos anos, 80 anos, super saudável, uma madre da igreja católica. E essa madre passava todos os dias, e daí, a partir do segundo, talvez terceiro dia, ela começou a vir no meu quarto. Eu estava meio assustado, meio triste. Ela sentou comigo e ela conversou um tempo, acho que deixou um monte de gente sem visitar aquela hora. Mas ela conversou bastante, falou que já fez evangelismo na França, na Itália, na África. E ela me distraiu um pouco, foi muito bom para mim. No outro dia ela trouxe um padre colega dela que tinha tido um problema cardíaco parecido com o meu. E aí ele namorou, falou um pouco de Deus, mas ele testemunhou dele. Então ele dividiu comigo essa coisa, também foi muito bom. Me ajudou bastante. E depois de alguns dias ela trouxe um último padre e orou comigo. Não sei se ela falou, porque era uma denominação protestante, mas esse padre, ele orou comigo e ele não disse nada de Maria, nada de santos. Ele orou com muita fé em Jesus, de uma maneira parecida com a nossa. Assim. Ele também me fez muito bem, recebi muito bem a oração. Nesse meio tempo, eu recebi também uma colega do meu pai, da cidade de Monte Alto, que ele é pastor de uma outra igreja. Eu nem cheguei a perguntar a oração, porque eu achei que não cabia. E esse pastor, ele ligou para meu pai e perguntou se podia ir um dia lá no hospital. Meu pai me ligou, perguntou se poderia ir, para ele tudo bem. Ele subiu ao meu quarto, conversou comigo, orou comigo, e ele deu Tiago 5, 14 e 15, que fala que estando entre vós doentes, os presbíteros da igreja têm que ir um dia essa pessoa, para ser curado. Acho que ele também sabia, né, que era da igreja, eles mostraram na Bíblia a questão da unção. E eu recebi muito bem aquela unção. Ele me viu, colocou óleo na minha testa. É um pouco estranho para nós, não tem tanto costume, mas eu recebi muito bem. Me fez uma grande diferença também. Pouco tempo depois, teve a primeira semana no hospital. E na primeira semana chegou o dia de sábado. Dia de sábado, minha família me visitou, depois veio meu tio, minha tia, minha mãe, minha esposa. Foi muito gostoso, mas faltava a igreja. Quando a gente se acostuma a visitar a igreja de sábado, você sente falta. Eu estava meio chateado, porque eu não conseguia ver culto, porque eu não tinha internet, eu não tinha com quem conversar, eu conversava com eles, mas eu sentia falta da igreja. E aí, pouco tempo depois disso, chegou um grupo de cantores da Assembleia de Deus, da congregação, e eles pediram se podia cantar comigo. Tinham 2 violinos, uma célula, 2 cantores, e cantaram o hino nosso. E aí eu me emocionei na hora, chorei um pouco, agradeci a eles, porque eu senti que Deus levou um pouco da igreja comigo. Foi muito bom também. E por último tinha uma enfermeira, que ela era da quadrangular, e ela ficou sabendo da história do coração. Ela atravessou o hospital e foi orar comigo também. E ela me visitou todos os dias que ela era no coro. Contando essa história, talvez eu não estou pensando, tudo bem, ele disse que ia trazer a mensagem que era terrível. Mas isso não é um testemunho. A mensagem que eu aprendi, vamos lá, pode parecer um pouco grosseira, mas eu digo de coração que eu estou falando. Quando eu vi 4 denominações de igrejas diferentes vindo orar comigo, me ajudando, e eu senti o Espírito Santo neles, sem eles nem saber quem eu sou, sem se importar de qual igreja eu era, eu lembrei da importância do Evangelho, a importância de se levar a palavra. Eu tenho certeza que a minha igreja está em oração. Mas será que a minha igreja ora para pessoas que não são daqui? Será que a minha igreja, eu tenho certeza que a minha igreja sai daqui e vai visitar alguém no inferno? Eu estive enfermo, lembro do Fernando Mendes, uma questão muito séria. Com certeza que a minha igreja visitou, o pastor me visitou, o irmão Osmar me visitou. Mas será que a gente visita alguém que não é daqui? Será que nós visitamos pessoas que são de fora da nossa igreja adventista? E foi o que eu quero falar um pouquinho hoje. Depois de sair do hospital, algumas semanas depois, eu tive também a oportunidade que o pastor me forneceu de ir para a Alta Cruz. Eu fui com o Bruno, na Caixa do Carlinhos, e a gente ficou lá no final de semana e na volta, conversando com eles, a gente teve diversos testemunhos de fé, pessoas que levavam dezenas de pessoas para conversar, pessoas que saíam da igreja, formavam um pequeno grupo e instituíam uma igreja nova de lugar, pessoas que passavam da cadeia com a piscininha de plástico infantil e eles sendo batizados algemados. Então a gente voltou com uma fé muito grande, porque até nem para testemunho. De
forma sincera, conversando no carro, a gente acabou soltando uma frase que é a seguinte: como eu gostaria de ver esse tipo de coisa na nossa vida. E eu vou repetir para vocês, irmãos, não foi uma maldade, é verdade. Aquilo voltou, aquilo encheu toda a nossa fé. Quando eu contei o testemunho com um amigo meu ateu, ele disse que queria ter de oração. Então o testemunho conversa, então ver isso no culto da nossa igreja seria maravilhoso. Então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre evangelismo. O primeiro versículo, ele vai estar em Atos 1:8. Quem quiser ler. Obrigado. Esse versículo parece um pouco desconexo com o que eu estou dizendo até agora, mas não é. Esse contexto está breve, ao momento em que Jesus é voltar para o céu e deixar os discípulos sozinhos. Eu imagino o desespero dos discípulos. E quando eles se tornam discípulos, de fato, é nesse momento, quando Deus deixa com eles o Espírito Santo e faz deles agora apóstolos e pregadores também. Mas uma das coisas que eu mais gosto, que eu entendo nesse versículo, é que quando você é instituído, quando você é salvo, quando você é convertido, Deus te pede para converter também. O Espírito Santo estaria com eles e agora eles vão sair. Todo mundo aqui se considera um convertido, também da igreja. Mas sabe que convertido é aquele que recebe o Evangelho de Jesus, muda de vida, vem para dentro da igreja e fica aqui e espera agora ser salvo. Queria complementar esse versículo que foi lido. Eu vou ler um aqui rápido, como o tempo é curto, vou ler um e vocês leem um. Eu queria complementar com João 13:35, que diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Estava assistindo tudo com minha esposa ontem e essa cena apareceu, foi interessante para nós. Primeiro, Jesus disse que discípulo é aquele que recebe o Espírito Santo e sai para pregar. Todo mundo aqui quer se considerar discípulos de Deus. Depois ele disse que o discípulo é reconhecido pelo amor que ele sente pelo outro. Mas como nós podemos sentir amor pelo outro e ficar fechado aqui dentro? Aqui dentro ninguém é outro, meu gente. Eles são todos irmãos. Os outros estão lá fora. Como a gente pode amar, saber que Jesus está voltando, saber que o tempo é breve, e saber que as pessoas que não se converterem morrerão, amar eles e não levar o Evangelho? Me parece um pouco ilógico. Vamos lá. Continuando, eu quero pedir para alguém ler, por gentileza, Mateus 28, 19 a 20. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, irmão. O irmão Osmar me visitou 2 vezes lá no Hospital Charles, inclusive me levou até uns presentes
Queria pedir uma saudação ao irmão Osmar. Ele fez muito bem, meu irmão. Obrigado também. Esse versículo, ele talvez é até um pouco mais direto do que os outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu gosto muito da maneira que está escrito, e eu tenho certeza que Jesus, tudo que ele faz, coopera no plano dele de salvação. Então, todas as letras que foram escritas na Bíblia, elas têm um significado. E esse imperativo que está aqui, esse imperativo que está aqui uma ordem, portanto, vão. Eu acho muito bom, quando Deus coloca isso, ele não quis deixar margem para a interpretação de será que eu vou? Será que eu preciso ir ou não preciso? A ordem é direta. Façam discípulos e os batizam. Mas o que mais chama atenção é o final do segundo versículo, que diz assim: primeiro tem que ensinar a guardar as coisas. Então, a lei é muito importante e ela é intrínseca à salvação. Mas quando ele pega que depois de Jesus mandar ele ensinar, depois de nos mandar batizar e mandar ensinar, ele fala: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, depois de você evangelizar, depois de você cumprir o que Deus te pediu, aí ele está com você. Porque a Bíblia é uma questão bastante de você conseguir somar os versículos. Tem muitas pessoas que não acreditam que os versículos são contraditórios, não são. A Bíblia, se fosse contraditória, não seria a palavra de Deus. E ela não é contraditória. Então você vai somar e vai entendendo. Então você entende a ordem. Deus mandou que nós fôssemos. Eu fico imaginando todo mundo aqui, eu estava assistindo com a minha esposa ontem, The Chosen, está chegando perto da cena da morte de Jesus. E a gente começou a chorar de medo de ver a cena. Eu fico imaginando se a gente visse a cena da morte de Jesus, aquela brutalidade, aquela morte absurda, aquela coisa violenta, aquela dor, e alguém que a gente ama tanto. E aí você vê aquilo, entende por que ele fazer aquilo, e a sua única missão é espalhar a mensagem do que ele fez. A parte mais difícil, Jesus já pagou, e pagou de uma maneira absurda. E aí ele pede para que nós, como presente, levemos essa mensagem. A gente não leva. Eu acho que isso pode ofender um pouco a mensagem da cruz, quando a gente guarda para nós. Eu vou complementar esse versículo. Na verdade, alguém poderia ler para mim, por favor? Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Legal. Eu acho que esse versículo ele complementa o outro de uma maneira maravilhosa. O outro fala: vão e peguem. É uma ordem. Esse fala em todos os lugares e a toda criatura. Às vezes a gente fica aqui na nossa região, na nossa cidade, na nossa igreja, lemos outro versículo e fala: eu estou pregando. Mas ele diz a todos os lugares. Ele diz a todas as pessoas. E é o que eu falei, eu acredito muito que tudo foi escrito de acordo com o plano de Deus. Então, quando ele fala toda criatura, é para que você assuste um pouco a palavra criatura. Significa todo mesmo. Jesus, ele quer a salvação de todos. Ele pagou, ele está morto para todos. Basta o evangelho ser pregado e ele se aceita. Eu gostaria de complementar com uma citação da serva do Senhor. Eu não trouxe a slide, mas eu acabei não trazendo. Eu vou ler aqui rápido e peço que os irmãos escutem com atenção. A irmã diz assim: o evangelismo está no centro da missão da igreja. A partir dele, o corpo de Cristo é nutrido e expandido. Esse é um assunto de importância central na vida de quem recebeu o chamado para entregar ao mundo a última mensagem de advertência. As verdades divinas precisam chegar ao maior número possível de pessoas. Se o versículo para você, como adventista, não está parecendo suficiente e você tem que entregar o evangelho a todas as pessoas, vamos trazer alguém de dentro, então. O jeito que ela fala aqui eu acho espetacular. A gente sabe que na igreja nasceu junto da história dela. E ela, como uma profeta, diz que o centro da nossa missão é o evangelho. Nós construímos igrejas, construímos tetos, colocamos pilares,
entramos e ficamos trancados aqui dentro. Mas o centro da missão da igreja é sair e levar o Evangelho. É assim o corpo de Cristo, que é a igreja, não tem que expandir. Esse é um assunto que quando sentar na vida de quem se foi chamado para final do ano, eu vou começar a advertência. Nós somos adventistas, vivemos esperando o advento de Deus. A nossa missão não é ficar esperando, é levar a mensagem. E no final ela diz uma coisa que eu acho maravilhosa. As verdades divinas precisam chegar ao maior número de pessoas, possível de pessoas. O maior número possível, me lembro de tentar todos. E aí esperar que quem aceite seja salvo. O maior número possível é da maneira que Jesus queria. Ele morreu por todos, então ele quer que todos tenham a chance. E vamos, mas a gente que não deve ser pregado. Para continuar, eu gostaria que algum irmão desse, por gentileza, Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gregos. Muito obrigado, viu? Mais uma vez eu vejo a Bíblia dando uma resposta direta. Muitas vezes quando eu estava sentado nos bancos e eu escutava a mensagem do Evangelho, principalmente quando eu era mais novo, eu achava que o Evangelho era muito simples. Deus dá o dom para alguém, e esse alguém pode sair pregando por aí, e esse alguém vai ser o Deus. E eu achava, não, eu não consigo, eu tenho vergonha, não consigo, Deus não é esse meu cara. Mas vendo o que a gente aprendeu aqui hoje da Bíblia, a gente percebe que o Evangelho não é uma obrigação. É quase como se fosse um mandamento dos discípulos. E eu gosto muito desse versículo, porque não tem problema se você sentir vergonha de evangelizar. Não tem problema se você não se sente pecador, você não se sente justo para pregar. Porque isso é bom. O Evangelho foi dado a nós exatamente por isso. Ele poderia ter sido dado aos anjos, e os anjos anunciariam no mundo o Evangelho, mas não foi, porque os anjos não são pecadores. Então, se você se sentir incapaz de evangelizar, é exatamente por isso que Deus quer você. Deus quer você porque você é um pecador, e você esteve naquele lugar e sabe. Agora você vai conduzir outros para fora. E esse versículo de uma coisa também acho muito importante. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Como posso me envergonhar de uma coisa que salva vidas? Não sei se alguém já passou por um momento de ver um acidente, a gente aprende na faculdade, aprende na escola de Deus, que quando acontece um acidente e você vê não faz nada de feio. Imagina um momento de acidente, uma pessoa morrendo, sangrando, próxima à morte mesmo, e você fica com vergonha de ajudar ela. Pode acontecer, mas não é certo. A gente não pode ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho são vidas. E existem pessoas morrendo saudáveis, e muitas. E a única maneira de trazer cura para eles é perguntar. Mas nós temos vergonha. Eu digo nós, porque eu demorei bastante. O Léo fez uma pregação na quarta-feira, eu fiquei pensando, Léo tem 15 anos, eu estava muito longe de pregar quando tinha 15 anos. Então a vida da gente também está distante, mas você precisa se preparar, você precisa escolher levar a mensagem de Jesus, você precisa escolher a conversão verdadeira do seu coração. E a conversão verdadeira vem com a vontade de dar para os outros. É intenso. E no final do versículo, mais uma vez,
Deus fala para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa analogia com o judeu e o grego é para ensinar a quem está ouvindo que o Evangelho não é só para eles. Da mesma maneira, o Evangelho não é só para nós. Ele é grego para todo o resto. Você pode ver que isso é repetido na Bíblia de várias formas. E quando Jesus repete, eu tenho certeza que é com o intuito de ensinar. O professor, quando ele repete, é para o aluno aprender. Ele está decorar o que ele tem. Eu vou complementar também com mais uma citação da serva do Senhor, que também eu acho que essa citação é muito direta ao que a gente viu aqui agora. Talvez um pouco até mais grosseiro deles. Ela diz o seguinte: vá trabalhar, quer esteja com vontade ou não, e pense em seu esforço pessoal para levar a pessoa a Jesus e aos conhecimentos da verdade. Da mesma maneira que a Bíblia fala, me envergonho do Evangelho, mas não posso, porque o Evangelho é salvação, a irmã diz o seguinte: vai. Quer você tem vontade ou não? Eu acho que essa hora parece muito um pai, né? A criança está fazendo birra, não quero, não consigo, não quero, vai. Ah, mas eu não quero, vai sem querer. Ah, mas eu não consigo, vai sem conseguir. Eu gosto muito dessa situação por conta desse chamado direto que ela traz para nós. Continuando, eu queria pedir para o irmão ler, por gentileza, Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Obrigado. Esse versículo, para mim, ele também é muito forte. Nós vivemos a nossa vida, vivemos a igreja, inclusive é muito gostoso ver a igreja cheia. Meu pai estava cantando, e eu vi a igreja cantando junto, todos os bancos, cheios de pessoas louvando ao Senhor, é muito lindo. Mas quando eu preguei domingo, algumas semanas atrás, não estava assim, né, no canto. E quando o Léo pregou quarta-feira, ele menos. Então, às vezes, na nossa vida como cristãos convertidos, nós frequentamos a igreja no sábado, aguardamos o quarto mandamento, ficamos aqui entre nós, torcemos para o culto acabar rápido, para a gente poder almoçar, dormir e acordar às noite. No domingo, né? Aí chega no sábado à noite, a gente sai com amigos e esquece de Deus. E lá se foi no sábado. E aí a semana passa, nós trabalhamos, estudamos, chega o próximo sábado fazendo de novo. Eu acho muito difícil de visualizar uma pessoa que tem esse tipo de vida cristã como um verdadeiro convertido. Quando eu não sou muito bom nessa parte, quando foi eleito, acho que presidente da associação agora que é brasileira, ele mudava um pouco a regra, tinha que fechar 11h30 o culto. Me deu um pouco de vergonha fechar 11h30 o culto, porque a maioria de nós só vem ao culto do sábado. Vem ao culto do sábado, esquece o Evangelho, não evangeliza, não estuda, não leva os seus bíblicos, não se importa tanto, passa 6 dias da semana sem falar, ainda chega no sábado e quer adiantar o culto. Eu vou repetir, eu estou muito carente porque eu fiquei chateado. Será que é isso que nos preocupa? O culto seja rápido? Para a gente poder ir embora? Eu penso nos momentos de perseguição quando eu vejo isso. O cristão que o culto seja adiantado para poder ir embora vai se dar muito bem na perseguição. Nesse versículo, o apóstolo diz uma coisa que eu acho muito. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele literalmente está falando que a vida dele não tem sentido e não tem valor se ele não cumprir a missão que eu dei. Esses são os convertidos. Apocalipse 20:24 diz que quando João veio ao céu, ele tem aqueles que foram degolados e decapitados pelo testemunho de Jesus. Mas como eles conseguiam? Porque eles viviam assim. Viviam de maneira que a vida deles não
não tinha sentido se eles não cumprissem o que Deus pediu, se eles não fizessem o que Deus pediu. Mas se você ver que João fala, que no céu tem eles e aqueles que vão adorar a imagem da besta. Então no céu só está quem realmente amou Jesus, amou o Evangelho e viveu. Muitas vezes a gente quer muito céu, quer muita salvação, mas esquece do preço. O preço de Jesus é o maior do universo. Mas também tem um preço menor na gente, que é se dedicar a Jesus. Eu acho lindo quando o apóstolo fala que a vida dele não teria sentido se não fosse Jesus. Queria pedir para alguém complementar também, por favor, com 1 Coríntios 9, 16 e 17. Se o faço de livre vontade e recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Muito obrigado. Se o outro versículo ele ensinou que a nossa vida tem base no Evangelho, no testemunho de Jesus que nos salvou, esse eu acho ele um pouco mais forte ainda. Ele diz: se eu anunciar o seu Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Quem falou que o Evangelho é uma questão de dom? Quem falou que o Evangelho é uma questão de opção pessoal, de se sentir bem evangelizando? Aqui o apóstolo Paulo diz que é uma obrigação. E ele não pode se gloriar. Às vezes, quando você faz uma pregação, alguém sempre te cumprimenta na frente. Eu imagino pensando nisso nessa hora. Eu não posso. Isso aqui é minha obrigação. E ele complementa: se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Não tem recompensa pelo Evangelho maior do que a pessoa se converter. Mas você não faz por recompensa. Você faz porque Deus não tem. E no final ele diz: uma responsabilidade me foi confiada. Todo mundo aqui, menos aqueles que estudam, tem um trabalho. E esse trabalho tem responsabilidades. O que acontece se você não cumprir as suas responsabilidades? Você pode ser rebaixado do cargo e depois ser demitido. Quando a Bíblia diz de responsabilidade, foi confiada. Eu lembro um pouco, pensando nisso, na parábola da figueira. Jesus amaldiçoa não porque ela não tinha função, mas porque ela aparentava ter. Sabe que às vezes, como cristãos adventistas, a gente fica aqui, todo sábado na igreja, se você olhar aqui de cima, está todo mundo muito bonito, muito arrumado e muito feliz na igreja. Todo mundo aparece, aparenta, né? Mas com certeza foi isso que Jesus quis dizer. Você parece um cristão convertido, mas você não vive de acordo com o cristão convertido. E o cristão convertido, ele tem desejo de comer com pessoas. Eu vou comentar com mais uma citação da Ellen White, e essa eu também acho ela muito bonita e muito séria. Ela diz assim: os que menosprezam o ministério estão menosprezando Cristo. A mais elevada de todas as obras é o ministério, em suas várias atividades. Deve ser mantido perante os jovens de fato que não existe trabalho mais abençoado por Deus do que o ministro do Evangelho. Quando eu li isso aqui, eu estava preparando a pregação, eu lembrei um pouco daquele versículo que diz: a gente sabe que a salvação é pela graça, mas aquele que é salvo vive nas obras. Porque a Bíblia diz: aquele que diz que me ama, mas não guarda o que eu peço, é mentiroso. Isso é puramente lógico. Se você ama alguém, você vai seguir executar. Não tem como amar meu pai. Dá até tudo que ele pede para os prédios. Isso não tem sentido nenhum. Isso é puramente lógico. Mas quando Ellen White escreveu essa citação pequena aqui, me lembrou desse versículo: aquele que não vive de acordo com as obras é mentiroso. Isso é básico. Mas os que menosprezam o ministério estão menosprezando Cristo.
mesma maneira que aquele que não faz o que Deus pede não é convertido de verdade, aquele que menospreza a mensagem, menospreza a cruz. O que a gente falou antes, Jesus falou uma coisa tão séria, a cruz, e a gente só precisa falar isso para Jesus. A gente menospreza o Evangelho. Não tem como menosprezar o Evangelho sem menosprezar diretamente a Cristo e a Deus. Eu gosto de trazer um pouco de Ellen White porque pela maneira que ela fala de maneira mais grosseira, que é bom. Às vezes é bom para a gente aprender algumas coisas dessa maneira. Continuando, eu queria pedir para a ler, por favor, Mateus 24, 14. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Obrigado. Primeira vez que eu estudei Mateus 24 de verdade, eu estava passando o estudo bíblico para o Alex e com um colega nosso. E Deus quer, graças a Deus. O Alex está aqui na frente. Amém. Muito feliz e agraciado. O outro colega a gente acabou perdendo, mas faz parte. Eu lembro que quando eu estudei esse versículo, a gente estava sentado, os três, assim, meio que no triângulo, eu aqui, ele aqui, ele aqui. E a gente terminou o estudo da volta de Jesus, os três de pé, dois de pé e um no chão. Porque a volta de Jesus, para quem não conhece, ela assusta bastante. E até eu estava de pé lá embaixo, você vê a força da volta de Jesus. Mateus 24, ele dá os sinais da volta de Jesus. Os discípulos pedem os sinais e Jesus responde, pede para que não tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque alguns queriam o seu nome. Disse que eles iriam falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantaria contra nação. Mas isso é o princípio das coisas, os dois de parte. Não é a volta em Cristo, mas está voltando. Disse que seríamos entregues para sermos maltratados e mortos. Seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo. Muitos se escandalizariam e trairiam a igreja. Falsos profetas se levantariam e enganariam muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esperaria no mundo. Aquele, porém, que perseverar e ficar firme, esse será salvo. Eu estava estudando esse versículo, não lembro agora se foi no grupo ou algum colega. E se você parar para pensar, todos já estão se cumprindo. Todos já estão se cumprindo. Pode parecer que não, porque o mundo inteiro não está seguindo a gente. Mas e a Coreia? Na verdade, só a nossa parte do mundo está tendo livre da perseguição por enquanto. Você pode não ser morto, tá? Mas experimente falar uma verdade bíblica no público. Experimente falar uma verdade bíblica na televisão, na internet. Você pode ser processado, você pode ser preso. Guerras e rumores de guerra já tem. O amor se esfria. Nós temos questões como amor, tanta coisa viva nesse mundo que mostra que o amor está se inclusive aqui. Mas a última profecia, o último sinal, e para mim o mais importante da volta de Jesus, é que o Evangelho seria pregado a toda a nação. Parece que todos se cumpriram, mas falta o Evangelho ser pregado. A gente sabe que o Evangelho foi concedido a nós no presente. Nós, como pecadores, levaríamos os pecadores para fora do pecado. Mas eu estava estudando esses dias também com o pessoal e a gente entendeu que para ir para o céu você tem que amar a volta de Jesus. Você tem que ansiar a volta de Jesus. Mas nem sempre isso tem muito segredo. A maioria de nós adia. Eu fiz um exercício lá em casa e perguntei de quantos anos cada um queria ir para o céu. A maioria de outros. Mas para ir para o céu a gente tem que amar a volta de Jesus. E amar significa saudade dele. Eu fico imaginando o momento que Jesus subiu, deixou os discípulos para trás, e veio Jesus indo embora. Os seus mais amor a tua vida inteira. Você com certeza fica com muita vontade de ir hoje.
E aí você aprende para ele voltar ao evangelho e você pregar todo mundo. Aí você senta na terra. Se você anseia a volta de Jesus, você vai para a terra. Você é de na terra, trabalhando na cruz. E você respeita a mensagem que você aprendeu na cruz. Eu acho muito importante, muito legal, que o último palavra de Jesus vem com a pregação do Evangelho que Deus nos deu de presente. Gostaria de pedir para alguém ler, por favor, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, irmão. É bom a gente saber os versículos para ler também. Muito obrigado, irmão. Esse versículo, ele parece que também é um curso no estudo de hoje. Alguém quer ler João 17 para complementar? Sai, vou botar os dois juntos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obrigado. Esse versículo que o Bruno deu, ele parece ser curto, mas ele tem que ser entendido junto com o que foi citado pelo irmão. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas vezes, quando a gente está estudando na escola, na faculdade, a gente percebe que para entender algumas coisas, nós temos que fazer um caminho e somar alguns aprendizados. Se a gente somar os que a gente aprendeu aqui, a gente vê que a verdade ela tem um intuito de libertar. Libertar do quê? Do pecado e da morte. E qual é a verdade? A verdade é a palavra. Parece que eu fiquei o culto inteiro falando mal dessa igreja. Falando que a nossa missão é o evangelho e nós evangelizamos. Mas quando chega nesse versículo, a gente pode sim olhar um pouquinho. A nossa igreja guarda a verdade. A gente tem a gente tenta seguir a Bíblia inteira. Então nós somos detentores da verdade. Só que se você parar para pensar, isso deixa um pouco pior. Porque eu acabei de citar 4 igrejas que talvez não seguem a Bíblia de maneira completa, talvez negam alguns pontos da verdade, mas estão evangelizando. Estão no hospital, estão cantando, estão levando orações, estão levando o sangue. E a nossa, como detentora da verdade, não faz. Mas esse versículo faz uma coisa muito boa para nós, ele também é um puxão de orelha. Você acha que a verdade nos foi dada e aceita para quê? Para que nós guardássemos? Às vezes a gente fala que a gente guarda os mandamentos, a gente está guardando mesmo, fechando para nós. Mas tem saída. Você está com a chave aí? Pega a chave, por favor. Quando a Bíblia diz, vamos dar uma vez na verdade. Quando a Bíblia diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, eu lembro de Jesus. Jesus fazia analogias para os cristãos, os discípulos entenderem e contar histórias. E como eu falei algumas vezes hoje, eu acredito que tudo foi escrito de maneira perfeita. Inclusive essa hora. Quando ele faz essa analogia com verdade e libertação, eu não consigo pensar em alguém cativo, em preso. E aí alguém vem com o evangelho em mãos, entrega a chave para ele e liberta. Quando eu penso na palavra, eu penso na chave. A chave, ela tem que libertar um cativo. Entrega a chave para alguém, por favor. Qualquer pessoa que você quiser. Você deixa a chave pro Renan, né? Eu só vou dar uma olhadinha no Renan agora. O que você fala da chave aí? Ela é bonitinha ou como é que é? 3 chaves. Você consegue usar essa chave para alguma coisa? Se você
não souber a porta, você não consegue dar a chave também. Entrega a chave para alguém, né? Qualquer pessoa também, se você quiser. Dá uma olhadinha na chave, irmão. É uma chave pequena, né? Talvez uma coisa um pouco menor, talvez um cadeado, não sei. A chave bonita até, às vezes se você usar assim um chaveirinho, é bonito. Mas ela serve de alguma coisa para você, irmão? Essa chave? Se você não tiver uma porta, não tiver um cadeado, não tiver uma cela para dentro. Se não tiver o cadeado, a fechadura da porta, Não serve, né? Se alguém perdeu o cadeado do nada, joga a chave fora, né? Fica inútil. Passa essa chave para alguém, irmão, por favor. Qualquer pessoa. E aí, o que você está achando da chave? São iguais, né? São iguais. Bonitinha, pequena, são 3 iguais, mas não tem serventia nenhuma. Não tem serventia. Vem aqui, por favor, irmão. Aqui na frente do igreja. Você está querendo me castigar, né? Eu vi o seu aqui. Pode ficar. A chave, ela tem alguma serventia para você? Nenhuma. Mas ela não tem, né? Pode servir de, às vezes até pode servir de decoração, mas para a função dela não serve, se você não tiver para ele. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui. Você não está conseguindo? Você está mais uma vez aqui, por favor. Por favor, não vai usar para ele. Deixa ele usar. Essa mesmo. O que você achou da chave? Ela serviu para me libertar agora. Ela serviu para te libertar. Pode ficar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia todo mundo aqui esteve cativo, esteve preso. E alguém trouxe a chave. Jesus é a chave. A palavra é a chave. Alguém trouxe e te libertou. Só que se você pegou essa chave e foi para casa e guardou no bolso, ela se tornou inútil. Todo mundo aqui tem a chave. Pega a Bíblia, por favor, todo mundo, né? Levanta a Bíblia. Olha o tanto de chave que nós temos nas mãos. E nós temos o conhecimento para levar essa chave, para abrir pessoas. E a chave ela até pode ser útil. Talvez se um dia eu voltar a ser cativo, se eu tiver a chave, eu consigo me libertar. Mas a chave ela é imprescindível para o start. E todo mundo aqui tem a chave e o poder de libertar. E tem muita gente presa. Tem muita gente enfiada no pecado. Tem muita gente presa na morte. Às vezes alguns nem sabem, mas tem muita gente. E todo mundo aqui consegue salvar. Amém? Amém? Eu vou pedir para ter a última música. Enquanto a música toca, se você sentiu no seu coração e entendeu que o Evangelho é uma missão, uma obrigação pessoal, e que você tem, por respeito a Cristo, que evangelizar pessoas, se você sentiu no seu coração que Cristo quer isso de você, eu vou pedir que você se levante durante a música e no final vamos orar juntos. Peço que os irmãos cantem comigo.
um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal, ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando o jovem me tocou, chamou meu nome, e eu olhei, me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Essa é a igreja. Eu era só menino ali, você é o meu pastor. Você me ensinou e me falou da cruz. Ouvi então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro ao homem falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu os revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus chegou, pegou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Todos. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou transformado.
estou tão A Bíblia diz, eu vou ler, eu vou citar e eu quero que a igreja responda de coração. Isaías 6:8 diz que o Senhor diz, o Senhor conclamou: quem enviarei? Quem enviarei, igreja? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Meu Santo e eterno Deus dos céus, Senhor, tudo que eu te peço aqui hoje, Pai, que cada um de nós, incluindo a mim, possamos entender, Pai, que o Senhor pagou o maior preço do universo na cruz. E o Senhor pagou por amor a todos os seres da terra. Amém. Mas esses seres da terra, para chegarem a Jesus e para que a tua salvação seja efetuada, precisam ouvir e aceitar o Senhor. Pai, tudo que eu te peço é que a tua igreja, a tua santa igreja, que foi levantada, possa cumprir a missão que o Senhor deu. Amém. Que nós possamos ter orgulho do Evangelho e em todos os lugares levar a mensagem de Jesus. Amém. Eu peço que o Santo Espírito nos acompanhe hoje, em nossas casas, em todos os lugares. E que a vontade de levar pessoas a Cristo possa fazer parte da nossa conversão e possa fazer parte da conversão de todos os outros. Esteja conosco hoje e sempre. Isso é tudo que eu te peço. Em teu santo nome de Jesus. Amém. Amém.